O último episódio de Miss Marvel certamente fica entre os melhores finales das séries da Marvel aí, do Disney Plus, né? E é sobre ele que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente repercutir os imensos acontecimentos do season finale de Miss Marvel. A gente teve mais sobre a origem dela, a gente teve uma cena pós-créditos interessante, a gente teve conexão com The Marvels, que é o filme, né, o Capitã Marvel 2, que vai juntar todas as maravilhas do universo Marvel. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui, mas antes eu tenho que avisar que obviamente tem spoilers e também tenho que pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e darem uma olhadinha nessas outras redes sociais. Bom, recados dados, vamos ao começo do episódio antes de falar de todos esses segredos, essas revelações bombásticas aí. Primeiro, uma coisa que eu já tinha dito em outro vídeo, se eu não me engano foi no segundo episódio de Miss Marvel, é que ela passa essa vibe de amigona da vizinhança como ninguém, como eu nunca tinha visto nem no próprio Homem-Aranha. O que a gente tinha visto mais perto disso em Homem-Aranha, né, que é uma cena também fantástica, é quando o Peter Parker, lá do Tobey Maguire, ele para o trem, o metrô, né, e ele cai e as pessoas não entregam a identidade dele, elas falam, né, que ele é só um garoto, e ali é a vizinhança, né, a vizinhança abraçando o seu vigilante. E aqui nós temos todo esse abraço, né? Toda a vizinhança abraçando a Kamala, enquanto a Kamala abraça eles de volta, numa cena fantástica, que é no final ali da perseguição, no final não, né? Durante uma boa parte ali da perseguição do Damage Control, para buscar ali esses jovens aprimorados, né? Que é a Kamala e o Kamran. Antes de falar mais dessa parte que foi incrível, foi emocionante, foi muito bom mesmo essa relação da Kamala com a comunidade paquistanesa e com toda a New Jersey ali. A gente tem que falar um pouquinho dos poderes do Kamran, que aparentemente a mãe dele transformou ele num portal para a Dimensão Nur, né? Ela jogou a Dimensão Nur para dentro, sei lá, aquela fenda para dentro dele, né? Vendo de novo o efeito do momento da transformação do Kamran, o momento que ele ganha os poderes, já dá pra pensar nisso. Aí quando ele começa a perder o controle, ele fala que ele tá sendo triturado por dentro e aquelas coisas começam a vazar, aquilo, pelo menos pra mim, era a Dimensão Nur ali tomando a realidade. Aos poucos ela ia tomar tudo, até acontecer o que os Adagas Vermelhas falaram que aconteceria. A nossa Terra, né, sucumbiria para essa dimensão. Só que a Kamala, ela consegue travar ali, ela resolve tudo, e o Kamran também aprende a controlar os poderes e aceita, né, o sacrifício da mãe. Eu tinha dito que ele poderia virar um vilão, ele vira ali um vilãozinho por uns 5, 10 minutos ali, que ele tem uma briguinha com a Kamala, mas depois ele entende o que a mãe dele fez, o sacrifício dela. Ele vai aos Adagas Vermelhas, que ele sabe que são inimigos, mas ele acredita na palavra da Kamala. O Adaga Vermelha principal lá que a gente viu também acredita na palavra da Kamala, e os dois decidem se juntar. O Kamran vai para lá, pro Paquistão, e fica com os Adaga Vermelha, que são os inimigos mortais dos clandestinos. Então o Kamran, nesse momento, abre mão de ser um clandestino, pelo menos por agora, né? Ele pode estar tramando isso para poder se vingar dos Adagas primeiro e depois voltar como um verdadeiro vilão, mas eu acho que não. Sabe? Acho que não, acho que já tá bom, foi bem legal aí essa forma. Agora, antes de voltar para a relação vizinhança-Kamala, vamos falar da Kamala com a família. A surpresa deles, a surpresa fake deles para os poderes dela, que eles já sabiam, é muito bom. A relação, a forma como eles abraçam a Kamala nesse momento é ótima. E a cereja do bolo, que é uma das coisas mais perfeitas ali, que eu sou manteiga derretida, beleza? Mas eu quase chorei de verdade ali, foi quando a mãe da Kamala dá o traje a ela, né? A cara de feliz da Kamala, a relação das duas ali, agora a mãe dela incentiva esse lado fantástico dela, esse lado heróico dela, dando um uniforme, um traje maravilhoso, um traje que é muito Kamala dos quadrinhos, com ela usando o lenço do Adaga Vermelha no pescoço ali caindo, fica muito bom, é maravilhoso, com o símbolo aqui, que é o mesmo símbolo do colarzinho quebrado que a gente tinha falado na semana passada, é o símbolo característico da Miss Marvel nos quadrinhos, e também no final do episódio ela chega ao nome de Miss Marvel em uma conversa com o pai. Então a família toda participa ativamente da criação da Miss Marvel, incentivando a Kamala. E esse incentivo vai além, né? Quando eles estão lá protegendo o Kamran, a Zoe usa suas poderosas redes sociais, porque a gente lembra que ela tinha 80 mil seguidores no começo da série, acho que era alguma coisa assim, e depois dos vídeos da Kamala na Avengers Con, ela deu uma alavancada gigante, foi para 1 milhão, sei lá, alguma coisa assim. E ela é muito popular, então ela usa as redes sociais para avisar toda
a vizinhança ali de Jersey que o Damage Control tá atrás de crianças numa escola. Ela fala, ela é bem clara também, ela é bem verdadeira nas mensagens dela e fala, são crianças poderosas, mas são meus amigos, eles não fazem mal pra ninguém, não sei o que, e eles estão vindo aqui com força letal, os caralho e tudo mais. Então, obviamente, a vizinhança toda se mobiliza, esse vídeo viraliza muito rápido e vai todo mundo pra porta da escola. Toda a vizinhança pressionando a polícia, né, o Damage Control, na verdade, não a polícia, para que eles parem com esse abuso aí em relação aos dois. O Kangran, ele tava com os poderes meio descontrolados, beleza, mas a Kamala nunca tinha feito nada que justificasse ela ser perseguida dessa forma. Mais ou menos. Tudo bem, ela derrubou a cabeça do Homem-Formiga no primeiro episódio. Beleza, um acidente ali já resolvido, já deu pra ver que ela é uma vigilante boazinha. E aí, o chefão ali do Damage Control, ele fala, não é pra fazer isso, não é pra invadir essa escola. A gente vê que tem uma pessoa lá com um pouquinho de inteligência, com um pouquinho de noção e de senso, mas a subordinada dele, ela é uma pessoa mais raivosa, né? Ela aparenta ser mais raivosa e ter mais rancor em relação a seres super poderosos, e ela desobedece às ordens e entra, e aí é a política péssima que a Damage Control precisava, porque a vizinhança inteira tá filmando. Eles estão usando força letal contra adolescentes. A Kamala tá tentando proteger todo mundo e mesmo assim eles estão lá atacando ela e tudo mais. E até a própria polícia de Jersey decide ajudar a Kamala. Então o momento em que a Kamala tá cercada por toda a Damage Control e a vizinhança inteira vai pra lá, aí eu não consegui segurar, aí eu realmente chorei. Porque o que a gente espera mesmo de uma personagem que se denomina um amigão da vizinhança, um vigilante de menor escala, é isso tudo, sabe? É ele proteger a vizinhança que protege ele. Porque a Kamala, ela tá ali pra protegê-los, eles sabem disso. Só que nesses momentos em que os heróis são caçados, e eles são realmente muito caçados, ela também vai precisar dessa proteção e ela recebe isso daqui. E aí depois a mãe dela fala, tá vendo? Tá todo mundo do seu lado. Isso é muito... Calma, gente, calma, eu falei pra vocês, eu choro mesmo. Isso é muito legal, é muito emocionante. E a série da Miss Marvel, eu vi que tinha muita gente não gostando da série, mas ela é muito sobre isso, sobre a formação da Kamala como uma amigona da vizinhança, como uma heroína urbana menor. Ela vai agora pra The Marvels. A cena pós-créditos aqui faz uma conexão a isso, eu vou falar daqui a pouco. Mas ela é isso, cara. E o importante da Kamala, o diferencial da Kamala é esse apego, esse apreço que ela tem pela vizinhança dela, pelas pessoas mais próximas ali, né? Pelas pessoas mais indefesas ali de uma região que provavelmente não teria muita ajuda, né? Então agora, seguindo, vamos falar um pouquinho mais do visual da heroína Kamala, porque porra, quando ela coloca o traje e sai pulando na cidade, parecia realmente que eu estava com os quadrinhos. A Kamala, ela não dá esses pulos assim, mas ela vai pulando com a perna gigante nos quadrinhos, né? Ela vai correndo gigantesca e tal. Aqui foi uma mudança bem... Eu tô gostando cada vez mais dessa mudança no tom, nas cores dos poderes, um pouquinho da natureza desses poderes. E eu digo um pouquinho porque tem uma hora que a Kamala fica gigante e nessa hora, meu amigo, eu falei, putz, ô Marvel, obrigado, tá? Por mais que... tenha tido alguns erros aí no caminho, não de Miss Marvel, mas da Marvel recentemente, né? Aqui em Miss Marvel, nesse último episódio, eles entregaram tudo o que a gente queria ver. A Kamala correndo pela cidade, é cena de quadrinho, parece quadrinho mesmo. A Kamala ficando gigante, parecia que eu estava com uma página de Miss Marvel aberta na minha frente, sabe? Tudo bem, ficou roxo? Beleza, cara, ficou roxo. Aquela aura dela a gente vai se acostumar no CM, mas... a essência tá lá, ela ficou gigante realmente, ela protegeu a vizinhança, segurando o carro, protegendo a galera com escudo e tudo mais. Então, porra, ela é uma nova heroína, é uma adaptação à heroína dos quadrinhos, e ela vai, já dá pra perceber aqui nessa série, se tornar tão importante quanto, porque o coração, a Kamala é o coração de várias equipes que ela vai. Ela é a razão de vários heróis que estão bitolados ali com algumas coisas que às vezes eles perdem um pouco a noção, né? Igual em Guerra Civil 2, com a Kamala tendo que ficar entre os seus dois maiores heróis ali, o Homem de Ferro e a Capitã Marvel, né? Ela consegue colocar um pouco de razão na cabeça dos dois ali, fazer os dois pararem um pouco, sabe? Então, é isso que a gente vai ver dela aqui muito no futuro do CM, e obrigado, Marvel, por isso tudo. Obrigado por eu poder ver a Kamala gigante hoje aqui em Miss Marvel. Agora seguindo para as grandes revelações do episódio, começando pelo momento em que o Bruno chega para Kamala
É só antes de passar pra isso, né, vamos só falar um pouquinho da amizade dela com essa galera, porque ela com a Nakia, com o Bruno, é muito lindo. Quando ela vê o Bruno bem, ela tava preocupadíssima, ela abraça. Ela e a Nakia ali tendo uma pequena DR num momento mó tenso ali da escola. A Kamala lá na escola mostrando o plano e o irmão dela chega e ela fala que ela não precisa de babá. Uma heroína não precisa de babá. É muito legal toda essa relação deles ali, é incrível. Agora sim, vamos lá. O Bruno fala pra Kamala que houve que ele viu um pouco errado ali a genética da Kamala, e que quando ele comparou a Kamala aos familiares dela, porque o pai da Kamala achava que também poderia ter poderes, ele percebeu uma coisa. E ele simplesmente solta isso aí com a maior naturalidade. Like a mutation. Viram a cena? Vê de novo rapidinho. Like a mutation. A música tema dos X-Men tocou no fundo. Tá bom. Se você pensava que é só uma denominação, ele poderia ter falado que era inumano, do mesmo jeito que ele falou que é mutante. A música dos X-Men está no fundo. Então é muito provável mesmo, que a Marvel realmente coloque a Kamala como uma mutante aqui no CM e que aí sim descarte inumano, ou faça o que eu falei no vídeo anterior, mescle os dois. Tá? Eles são origens parecidas, eles são duas raças ali que muitas vezes elas entram em conflito e tudo mais, a gente perderia isso, mas é entendível que a Marvel una os dois ao invés de começar a trabalhar os dois ao mesmo tempo no CM. Então eu acho que a Kamala será sim uma mutante, como o Bruno falou aqui, até por essa musiquinha do fundo aí, mas também terá essas conexões com os inumanos. Os inumanos aqui do CM, né, do 616 de dentro do CM, serão sim transformados em mutantes. Possivelmente, não sei, mas eu adorei. Eu não consigo nem explicar o que eu senti quando eu escutei ele falando mutante. Quando foi criando, né, aquele diálogo que você vai percebendo onde tá indo, né? Falei, ele vai falar ou inumano ou mutante agora. E ele falou mutante, e aí eu arrepiei, eu falei, caralho, isso é foda. E aí a série acaba, nisso a Kamala nem dá muita atenção, tal, eles estão se divertindo, adolescente e tudo mais. E aí a gente chega na cena pós-créditos. O que aconteceu naquela cena pós-créditos? A Kamala, o bracelete dela mandou uma mensagem, é o mesmo esquema lá dos anéis que a gente fala e tudo mais, só que o bracelete dela começa a reagir por alguma coisa que a Capitã Marvel estava fazendo. Eu, né, entendi que elas trocaram de lugar. Nos quadrinhos, a primeira coisa que a Kamala faz quando ela ganha os poderes, isso aí sem ela entender ainda, ela se transforma na Carol Danvers, porque é quem ela queria ser, né? Ela sempre sonhou em ser a Carol Danvers. E aí ela vira a Carol Danvers, já falei isso aqui em outro vídeo, né? E aqui, de primeiro momento, poderia ter acontecido isso. Só que a reação da Capitã Marvel ali no quarto da Kamala, tipo, ela olha pros lados, ela vê tudo o pôster dela, né? E ela estranha. A Kamala, se fosse a Kamala ali no corpo da Capitã Marvel, ela só ia estranhar quando ela se visse no espelho. Não quando ela visse várias fotos da Capitã Marvel, porque aquele é o quarto dela. Então, como a Carol Danvers ali assusta, era a Carol Danvers mesmo. Então, o que aconteceu? A Carol estava fazendo alguma coisa em algum lugar, e isso ativou o bracelete da Kamala e as duas trocaram de posição. Então, a Carol veio para dentro do quarto da Kamala e a Kamala foi para onde quer que a Carol estivesse lutando. E para isso ter acontecido, a Carol não estava em um lugar muito amistoso, né? Então a Kamala vai parar em um lugar meio perigoso e a Carol vai ter que ir lá salvar. Então, provavelmente a entrada de Kamala em The Marvels vai ser essa. Ela está em um ambiente em que não lhe diz respeito. Ela não tinha que estar ali. Ela trocou de lugar com a Capitã Marvel, né? E acabou no meio de uma luta. Ela vai conseguir se virar, porque a gente já viu que a Kamala é muito inteligente, ela é muito esperta para sair de situações adversas aí também. Ela é uma heroína bastante safa mesmo, tipo, ela consegue se safar das paradas, consegue sair. E essa vai ser a conexão com The Marvels. Ver a Brie Larson aqui foi muito, muito legal também. Demorei um pouco para entender se era a Kamala no corpo da Carol Danvers ou se era a Carol Danvers ali mesmo, que elas tinham trocado de lugar. E aí depois vendo essa reação, elas trocaram de lugar. Então, The Marvels vai começar nesse momento, com a Kamala numa batalha em que a Capitã Marvel estava, certo? Então aí a gente já vai ter a Monica Rambeau chegando e outros personagens chegando nesse filme, que vai ser o primeiro filme da Marvel em 2023. Eu espero que vocês tenham gostado dessas nossas séries de vídeo aqui, toda semana falando do episódio de Miss Marvel. Obrigado, Disney, Marvel, por essa série maravilhosa e por esse episódio final incrível. Um dos melhores episódios finais que a Disney fez até hoje. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.